porque nós temos Juventude e Vasco. Quarta-feira, 8 da noite, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Juventude e Vasco, mais um jogo exclusivo do Premier nesta quarta-feira, às 8 da noite. A faixa que eles pegaram pra eles, assim, né? Tem o jogo do Sport TV às 7 horas, vai ter a faixa da TV Globo às 9h30, 8 horas é do pay-per-view e ninguém tasca nesse meio de semana. Juventude e Vasco, jogo bem interessante de a gente acompanhar. Você vai poder ver pelo Premier na TV Paga, ou no Amazon Prime, ou no Globoplay, onde quer que você assine, vai poder ver essa partida. Vasco da Gama, que continua sem conseguir encaixar uma vitória no campeonato, né? Tem dois jogos com vitórias até agora, mas aquela vitória mesmo que faça o torcedor sonhar com alguma coisa. Teve esse empate no fim de semana contra a equipe do Cruzeiro. Está, pelo menos no momento que a gente está fazendo aqui a nossa live, o programa ao vivo, está fora da zona do rebaixamento, mas com 2 jogos a mais que Grêmio e Criciúma, que estão na zona do rebaixamento com 1 ponto a menos só. Então, em pontos perdidos, talvez o Vasco esteja na zona do rebaixamento, né? Então, ainda é uma campanha muito ruim da equipe vascaína, e que vai ter agora contra o Juventude fora de casa uma missão bem complicada, porque eu gosto do jeito como o Juventude vem encarando o Campeonato Brasileiro. Lógico que não vai ganhar todos os jogos, é lógico que é uma equipe que acaba de vir da Série B, vai ter suas dificuldades, vai perder mesmo algumas partidas, como perdeu agora na última rodada, mas eu acho que em casa vai ser um time difícil para o Vasco ser batido. Daqui a pouco a gente fala nos palpites, mas o que eu posso esperar, Marinho, do Vasco para tentar enfrentar esse Juventude fora de casa? Porque o Juventude é osso duro de roer quando joga diante de sua torcida, né? Sabe que vários treinadores, Alan, eles falam o seguinte, ó, para ti teres resultado, o primeiro passo é tu corrigires os problemas defensivos do time. Começa arrumando a casinha e depois, dali para frente, as coisas meio que se encaixam. Foi isso que o Álvaro Pereira, técnico do Vasco, disse depois da partida que empatou em 0-0 com o Cruzeiro. Ele falou que a correção na defesa faz a análise do jogo ter sido positiva. Ainda que não seja um grande jogo de futebol, que o Vasco ainda não tenha desencantado, o fato de ter passado a partida sem sofrer gols, a melhora defensiva do Vasco na avaliação do seu treinador foi fundamental para ter uma previsão de melhora dentro do campeonato. Esse é o grande ponto do Vasco. Contra o Juventude, a expectativa do Vasco é seguir com um potencial defensivo interessante e, quem sabe, conseguir mostrar uma ou outra faceta ofensiva ao longo da partida. Já o Roger Machado, técnico do Juventude, lamentou demais a derrota para o Bragantino, porque o adversário, o Red Bull Bragantino, ficou com um jogador a menos ainda durante o primeiro tempo. O Juventude chegou a empatar o jogo, mas acabou perdendo a partida por 2-1. O Juventude criou várias chances de gol, várias mesmo oportunidades de gol. E o Roger falou sobre isso depois da partida. Disse que o futebol não é criação de oportunidades, e sim bola na rede. Não adianta criar inúmeras chances se não conseguir colocar para dentro. Ele disse que o futebol muitas vezes não é justo e essa foi a avaliação do Juventude. O Thiaguinho, lesionado, é a grande baixa da equipe de Caxias do Sul, que teve o retorno do Gilberto, que o Nenê, que ficou fora da última partida no começo do jogo, pode jogar também. Enfim, o grande problema é a ausência do Thiaguinho. Eu vou abrir o palpite, primeiro pedindo para você que está nos acompanhando, deixar o seu palpite também nos comentários e o like, que é sempre muito importante para nós. Eu vou abrir a nossa sessão de palpites dizendo que eu ainda confio no Juventude. Eu confio no rendimento do Juventude. Eu acho que o Juventude vem fazendo, para ele, para o tamanho dele, Juventude, um ótimo campeonato brasileiro até então. Sabe, numa batalha que existem vários campeonatos dentro do campeonato. O campeonato do título, o campeonato da Libertadores, o campeonato da Sul-Americana e o campeonato de não cair. O campeonato do Juventude é o campeonato de não cair. Então, dentro desse campeonato que ele disputa, o Juventude faz um bom brasileiro. Por isso, no confronto direto, digamos assim, contra o Vasco, que está mal, eu aposto na vitória do Juventude. E você, Alan? Sigo o voto. Acho que o Juventude deve ganhar essa partida. É um time que empata bastante, né? Tem 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. Mas justamente quando precisa ganhar, ele ganha nesses confrontos. Então, contra o Vasco é um momento. Ele não pode perder esse jogo, porque lá na frente isso pode fazer uma diferença absurda na permanência para a Série A. A gente sabe, no ano passado, por exemplo, o Vasco ficou até o último momento ali pendurado para não ser rebaixado. Depois, é claro, o Santos perdeu para o Fortaleza, o próprio Vasco conseguiu ganhar do Bragantino.
E o Vasco é uma equipe que, mais uma vez, está dando todas as pintas e as demonstrações. Você citava justamente a questão da defesa, da melhoria que o Álvaro viu na defesa contra o jogo, no jogo contra o Cruzeiro. O Vasco é a pior defesa do campeonato, né? Salvo engano, tem 19 gols sofridos e a pior defesa. Então, é inacreditável o que a gente está vendo e vai ser difícil para o nosso querido técnico da Boina, o Firmino do Carrossel, o nosso Álvaro, ele vai... ele parece o Firmino do Carrossel. Então, mas eu vou apostar na vitória do Juventude, sim. Eu acho que o Juventude deve fazer valer o fator campo. O Álvaro tem o meu estilo aqui, né? A gente gosta de Boina, os dois, ambos usam para esconder o que tem por baixo, né? Mas, enfim, o Juventude, eu só ia acrescentar para fechar desse jogo, é um dos times com menor investimento na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Por isso que há que se valorizar a campanha que o Juventude tem feito, né? Um time fora dos grandes centros. Qual?